Bom dia, mas bom dia mesmo. E vamos a mais um café com Deus. Deus é contigo, Deus é conosco, Deus está presente. Eu quero falar hoje sobre a baixa estima. Muitas pessoas, a sua autoestima está baixa e isso faz com que ele não avance, com que ele não ande, não caminhe, não corra e nem venha vencer os desafios do dia a dia. A palavra de Deus diz que Deus ele tem ansiedade em ver a sua vitória. Deus te vê como mais do que vencedor. Deus, a ótica de Deus, não é de uma pessoa, ele não te vê como uma pessoa tímida, medrosa, incapaz de vencer. Não. Deus ele te vê como mais do que vencedor. Ainda que eu esteja falando para alguém que já diz para si mesmo, eu já sou vencedor, eu venci, eu conquistei e tenho vencido cada etapa. Mas Deus te vê muito além. A Bíblia diz que Deus te vê mais do que vencedor, mais do que vencedor. E aonde diz isso? O texto em 1 Samuel, no livro do profeta Samuel, no capítulo 16, fala sobre quando Deus mandou chamar o segundo rei de Israel, aquele que viria substituir a Davi, aquele que viria substituir a Saul. E nessa escolha, Deus falou, Samuel, vai até Belém e ali você vai me trazer, vai escolher o rei que vai substituir Saul. E nessa missão, Samuel foi, e todos nós sabemos que Jessé tinha oito filhos, e dentre esses 8 filhos, não é? Quem foi escolhido? O mais frágil, aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que ninguém fazia causa por ele. E veio os filhos, veio Eliabe, um homem forte, e o Senhor falou para Samuel, não é esse. E o Senhor falou, olha, vocês olham a aparência, não atente para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração, para o interior. Então, como é bom sabermos que nós não podemos nos entregar, nem ser tímido, talvez com medo, eu acho que não dá, eu não vou conseguir, eu não vou vencer. Sim, a nossa natureza dita isso para nós. O próprio inimigo diz que você não será capaz de vencer essa luta que você está passando. Mas como é bom saber que Deus não olha como nós olhamos para o ser humano. Assim, Deus não pensa como você pensa a seu respeito. Deus não te vê como você se vê. Talvez a pessoa enfraquecida, incapaz, não dá, não mereço, sou pecador, estou travado no pecado, não consigo sair. E aí Deus não vê assim. E diz o texto que assim que Samuel viu a todos os filhos de Jessé e disse, ainda falta um. E esse um estava pastoreando o rebanho, as ovelhas do seu pai. E era um menino franzino, bonito, mas porém sem estatura nenhuma. Mas aí o Senhor falou, Samuel, é esse que está aí, porque nessa fraqueza dele, nessa pequenez dele, eu vejo um vencedor. Eu vejo mais do que um vencedor. Vocês olham com os olhos, mas eu vejo o coração. Porque Davi fazia tudo com amor, Davi fazia tudo com carinho, Davi fazia tudo no temor de Deus. O que ele fazia era para o Senhor. E isso brilhantou, isso conquistou o coração de Deus. E conquiste o coração de Deus, confiando também na palavra dele, nas promessas dele, porque Deus te vê como um vencedor, mais do que um vencedor. Então, muitas vezes nós falamos para nós mesmos, eu não vou conseguir, eu não posso, mas em Cristo, atendendo a chamada de Deus, você já é vencedor. Deus já vê a tua vitória. Enquanto o ser humano ele contempla a sua derrota, ele contempla a sua incapacidade, Deus olha a sua capacidade em Cristo Jesus. Deus vê que você é capaz de vencer essa jornada, você é capaz de ser cristão, você é capaz de lutar, militar na obra do Senhor, nos caminhos do Senhor, e no final você receber a sua vida eterna. Então você é capaz. Deus mandou lhe dizer isso. Não importa se você está desviado, se você está afastado, se você se sente fraco, se você se sente no lamaçal, não é? Do pecado, embaraçado pelas coisas desta vida, Deus diz que você, o Senhor, a senhora, você jovem, você adolescente, é capaz de vencer como um cristão. Você é capaz de vencer como cristão.
E Deus já via Davi vencendo os desafios da vida. Deus já via Davi vencendo aquela ursa. Deus já via Davi vencendo o gigante Golias. Porque na ótica de Deus, Deus vê, Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus já vê a sua vitória. Deus já vê você curado em nome de Jesus. Deus vê você retornando aos braços dele. A maior ansiedade de Deus é ver em você mais do que um vencedor, um vencedor. Deus te vê como vencedor, Deus te vê como vitorioso. Deus não me vê como eu me vejo, não é? Às vezes a gente se torna frágil, incapaz, difícil, muitas vezes é um rancor, muitas vezes é uma mágoa, muitas vezes Deus não te vê assim. Deus vê você amando, Deus vê você perdoando, Deus vê você brilhando. Essa é o maior desejo de Deus. Se Deus tem uma esperança, uma grande esperança, essa é a grande esperança de Deus. Ver a tua vitória, te ver como um vencedor. E aquele rapazinho ruivo, aquele garoto chamado Davi, o que aconteceu? Samuel o ungiu rei e Davi se tornou o vencedor. O vencedor. Basta ter coragem, porque o que Deus viu naquele garoto que pastoreava o rebanho do seu pai, o que Deus viu no coração dele foi coragem. Coragem, era um garoto de desafio, não é? Ele não temia, ele não tinha medo. E assim também Deus me vê, Deus te vê, e assim Deus nos vê. Que essa palavra possa fazer, dar direção na sua vida. Não importa o que você está passando. Diz o texto que Davi era menosprezado, Davi, ninguém fazia causa nele, a própria família, tanto que Jessé apresentou a Samuel os mais fortes, né? Os mais robustos, não é? E, como quem diz assim, não deram causa, não fizeram pouco caso naquele garoto que estava lá, todo sujo, cuidando do rebanho do seu pai. Estava todo mal cheiroso, mas Deus o viu assim. É assim que Deus nos vê. Não importa o pecado, não importa a situação que você esteja, não importa se alguém está te discriminando, está te abandonando, está fazendo pouco caso na sua capacidade de vencer. As pessoas são assim. Muitas vezes o ser humano, a própria família, não é? E que admiração houve na casa de Jessé quando viu, logo Davi, esse menininho aí, esse rapazinho aí, esse fraquinho aí foi escolhido. Sim, é assim que Deus faz, é assim que Deus quer. Então saia dessa situação, saia desse baixo astral, saia, levante a sua cabeça, porque é hora de ser mais do que vencedor. É hora de ser mais do que vencedor. Se Deus olhasse com os meus olhos, eu não seria ninguém, eu não seria nada, mas eu ando na ótica de Deus. Ande na ótica de Deus. O importante não é como as pessoas te veem. O importante não é como você se vê. O importante é que Deus te vê como mais do que um vencedor. Que Deus abençoe, que você seja um vencedor nessa manhã, que você seja vencedor nesse dia. Cada dia é um gigante, Não diga que você é fraco, não diga que você está fraco para fazer a obra de Deus, para pregar o evangelho, para comungar. Não, você não está fraco não, tá? Ainda que tudo diga que está, mas Deus te escolheu. Jesus deu a vida por todos nós, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas seja vencedor e tenha vida, e vida com abundância e vida eterna. Então, você é um escolhido de Deus. Basta você apenas deixar o gado, deixar as coisas do passado e caminhar para uma nova chamada, para você reinar sobre a sua vida e sobre as suas fraquezas. Em nome de Jesus. Vamos orar, que Deus te guarde, que Deus te ilumine sempre, 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 e que Ele te faça, que Ele possa realizar, o nosso Senhor Deus, Ele possa realizar a maior esperança que Ele tem, que é você, é a sua vitória, é o seu caminhar, é a sua disposição de estarmos na casa do Senhor, de estarmos na presença do Senhor. É a esperança de Deus. Se alguém perguntar, Deus tem alguma esperança? E muita esperança. Mas em que ou em quem? Em mim, em você. Deus conta com a sua posição, a sua decisão de mais do
do que vencedor. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, eu quero te agradecer por essa família, Senhor. Eu quero te agradecer por esse amigo, esse irmão que está do outro lado, ó Deus, assistindo essa live. Meu Deus, talvez, Senhor, esteja abandonado, talvez esteja discriminado pelos amigos, quem sabe, até por alguém da própria família. Mas em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor não me manda falar nesta manhã tão linda, neste café com Deus, que o Senhor vê esta pessoa como vencedor. O Senhor manda dizer que a tua esperança, ó Deus, é a vitória do meu irmão, da minha irmã, desta pessoa que está precisando vencer os obstáculos que a vida tem colocado diante dele ou dela. Eu te agradeço, Pai, que a tua graça, que a tua paz esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Deus te vê como mais que vencedor. Graça e paz, e até amanhã, se assim o Senhor permitir, para mais um café com Deus.